Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Sabe por que essa frase me chama atenção? Essa frase me chama atenção porque João Batista é o menor do reino, certo? Vamos ver o que João Batista fez. João Batista rompeu com o sistema religioso do templo. Como filho de sacerdote, ele estava dentro de um sistema. Daí é servir a Deus. Mas João Batista, ele vai contra todas essas leis e resolve começar a pregar no deserto. E você tem que entender isso. Aonde existe unção, aonde existe presença de Deus, os sedentos irão atrás. Nunca podemos perder essa dimensão. Não importa onde nós estejamos. Por isso que nós não podemos nunca usar algumas desculpas. É longe, é difícil, é isso, é aquilo. Umas 2 semanas atrás, eu convidei uma jovem para vir na igreja e ela disse assim: mas lá é tão longe. E Deus me respondeu da seguinte maneira: pergunte para ela quantas festas que ela foi, que ela teve que ir mais longe do que ela está indo na igreja. Pergunta para ela quantas coisas ela já fez na vida que ela não se importou com a distância e nem com o tempo. É que nem dinheiro. Sabe qual é a desculpa mais fácil de você não querer fazer as coisas? Você diz assim: não tenho dinheiro. Na verdade, não é porque você não tem dinheiro, é porque aquilo não é uma prioridade na tua vida. E João Batista, contra todas as leis, vamos dizer, de marketing que nós temos hoje, ele vai pregar no deserto. Mas por que eu estou gastando um tempo no João Batista? Porque eu estou querendo mostrar para vocês o que é ser o último do reino. É isso que eu estou querendo despertar em vocês. Porque este seminário é para um despertamento para o reino. O que é ser último do reino? É alguém que rompe com a religiosidade. É alguém que não se importa de sair do sistema. É alguém que é inconformado com o que está posto na situação religiosa atual. É alguém que vai morar em condições para buscar o temor do Senhor. É alguém que se propõe a pregar no deserto. E a Bíblia fala: a voz que pregava no deserto. E é alguém que nunca mediu as palavras para falar a verdade, a ponto de dizer o quê? Raça de víboras, sepulcros caiados. Quer dizer, é a pregação que o povo queria ouvir? Não, era a pregação que o povo tinha que ouvir. Agora eu pergunto para você: um homem com toda essa atividade, um homem que fez tudo isso que até agora nós relatamos, um homem que tornou-se uma autoridade espiritual tão forte que ele foi escolhido por Deus para aquele que ia anunciar a vinda do Messias. Este homem é o último do reino. Agora eu pergunto para vocês: o que você fez a mais para que você seja pelo menos igual a João Batista? Porque aqui a Bíblia diz que ele é o último do reino. Então a gente faz uma análise da nossa vida espiritual, do novo nascimento,
e analisa com essa frase: o último do reino. Gente, se João Batista é o último, muitos de nós nem entrou no reino, porque nunca foi capaz de romper, nunca teve a coragem de tomar uma decisão como ir morar no deserto, nunca teve a coragem de viver na dependência de Deus. Então significa que nós estamos correndo um grande risco de não entrar no reino. Porque João Batista anunciava: é chegado o reino de Deus. E o que ele estava fazendo para inaugurar esse tempo? Ele estava fazendo a parte dele. E qual era a parte dele? Pregar no deserto, principalmente rompendo com Jerusalém, principalmente rompendo com o templo. Por quê? Porque há 400 anos Deus não se manifestava mais naquele templo. Então ele foi corajoso. O problema nosso é que a gente vai se acostumando com a religiosidade. Nós vamos nos acostumando no dia a dia. Nós vamos nos moldando às necessidades. E quando a gente vê, a gente se afastou tanto de Deus que voltar ficou muito difícil. Então eu queria que você fizesse uma análise hoje. O que você está fazendo para não ficar depois de João Batista? Porque se ele é o último do reino, significa que nós temos que estar à frente dele, nunca atrás dele. Quem encerra a fila do reino? João Batista. Porque o último é o último, gente. Agora eu faço uma análise: meu Deus do céu, como que esse homem que foi capaz de deixar as benécias de ser filho de sacerdote, as benécias, gente, de estudar nas escolas rabínicas da época, as benécias de ter salário garantido, as benécias de ser conhecido, para ir morar no deserto. E com tudo isso, e com todo esse sacrifício, ainda ele é conhecido, não por mim, não por você, mas pela Bíblia, como o último do reino. Isso daqui, gente, é uma análise crua e muito fria, em que situação espiritual a igreja está. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o sistema político, nós estamos acostumados com o sistema religioso, nós estamos acostumados com o sistema econômico, nós estamos acostumados, quando na verdade a palavra de Deus em Romanos diz assim: não vos conformeis. Eu pergunto: quem é a voz que clama no deserto hoje? Se nós estamos em pleno reino, quem está clamando no deserto? Sabe por que nós temos dificuldade? Porque nós não queremos abrir mão dos nossos confortos. Nós não queremos abrir mão do nosso tempo. Nós não queremos abrir mão. E João Batista é o último do reino. E a Bíblia diz várias coisas: e não entrarão no reino de Deus, e não entrarão no reino de Deus, e não entrarão no reino de Deus. Meu Deus do céu, que situação é essa? Que eu posso estar atrás de João Batista, e ele é o último. Sabe, quando você vem vindo de uma fila, não sei se vocês já passaram por isso, você já está desde madrugada de uma fila, e quando chega na tua vez, a pessoa fecha a porta e diz: não tem mais vaga. Como você se sente? Então quer dizer, João Batista tinha características que não eram fáceis. O cara resolveu vestir uma pele de carneiro. Ele resolveu, movido pelo Espírito, a comer gafanhoto e mel. Quer dizer, não era uma vida qualquer. Era uma vida de muita entrega,
de muita renúncia. E ele é conhecido como o último do reino. Isso não é uma análise profunda? Se um cara desse, chamado João Batista, é o último do reino, se a gente passar a peneira, sobra quem no reino? Eu gostaria de pregar uma outra palavra para você. Hoje eu podia estar pregando prosperidade, podia estar pregando bênçãos sem medida, podia estar pregando outra coisa, mas na verdade, para nos aprofundarmos no reino, nós temos que fazer uma análise, qual é a nossa situação no reino, a igreja atual, em que posição está no reino? Se João Batista, que não era templo do Espírito Santo, João Batista que não tinha ainda o sacrifício do sangue de Jesus, que João Batista fazia tudo o que fazia e é o último do reino, aonde estamos nós no reino? Porque para você saber como está no reino, nós precisamos analisar um texto. Essa semana a SBT foi fazer uma entrevista comigo lá na Torre. E ficou muito chocante a entrevista, que eles fizeram de um modo bem, assim, como se chama, cômico, né? Então não ficou aquela coisa pesada, mas ficou curiosa. Tanto é que muita gente se interessou pela entrevista. E quando o repórter estava na torre me entrevistando, eu expliquei para eles por que a torre da Casa do Sobrenatural tem 4 andares. Porque a torre podia ter 7 andares, podia ter 9 andares, mas tem 4. Quem mandou fazer de 4 andares? Quem? Não sei. Não sei. Mas foi feito em 4 andares. E quando eu perguntei para o Senhor, por que tem 4 andares? Porque na verdade tem 4 andares, mas tem o tamanho de 7 andares. A medida é para 7 andares, mas só tem 4 andares. Por quê? E daí eu me lembrei que esses são os 4 níveis do reino. Não tem como você falar de reino sem se posicionar em que nível você está no reino. Por quê? Porque o reino não está todo mundo no mesmo patamar. Na verdade, não existem 4 níveis, existem 5 níveis. Os que estão fora do reino e os 4 que estão dentro do reino. Eu lembro para vocês, quem que é o último do reino? Então significa que João Batista está ali. É o limite do reino. Eu queria que vocês abrissem então em Ezequiel 47:3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então a Bíblia, ela vem representando as posições que eu posso estar no reino de Deus. O profeta aqui, ele vai medindo exatamente a água que sai do trono. Se o trono representa o reino de Deus, significa que quem faz parte desse reino pode estar em 4 dimensões no reino. E a primeira diz que é água nos artelhos. Meus amados, esse é o princípio de tudo. Isto está combinando com a pregação de João Batista. Por isso que João era o último do reino.
Porque para você entrar no reino, você entra por essa porta que se chama arrependimento. Enquanto não houver uma entrega genuína, um arrependimento genuíno, que você não quer mais viver no estilo do mundo. E ontem eu estava falando, no Éden se começa a verdadeira ação da carne e deixa-se de andar no Espírito. Então, para você regredir da situação da carne para o Espírito, o primeiro passo é você entrar nas águas. Não tem como fazer parte do reino sem entrar nas águas. E a primeira água da onde? Exatamente nos artelhos, que significa na altura do tornozelo. Nada mais é do que, porque o profeta aqui não está falando com outra cultura, está falando com os praticantes. Então todos sabiam o que ele estava falando. Quando se fala água nos artelhos, ele está falando de purificação. Ele está falando nas pessoas que chegavam na tua casa e ali eram tiradas as sandálias e eram lavados os pés, para que não trouxessem impureza do mundo para dentro de casa, para não trazerem a poeira do mundo para dentro de casa. Então, o dono da casa, o que fazia? Lavava os pés de quem chegava. É claro que não era o dono, ele mandava alguém lavar, mas o primeiro ato era água nos artelhos. E isso significa, para entrar na moradia de Deus, para entrar no reino de Deus, primeiro nós passamos pela purificação, confissão dos nossos pecados, para que a gente não traga do mundo o que o mundo implantou dentro de nós, que foi o quê? A carnalidade, as práticas da carne. E ontem nós investimos nosso tempo vendo o que eram frutos da carne e o que eram frutos do Espírito. Então, para que os frutos da carne não nos acompanhem, há necessidade no primeiro nível do reino que a gente passe pela purificação. E pela primeira vez se estabelece esse nível do reino na face da terra com aquele que é o último do reino, João Batista. Se fôssemos escolher a palavra-chave do primeiro nível do reino, seria arrependimento. Então não tem como entrar no reino sem passar por esta purificação, a lavagem dos pés. Diga para o teu irmão, eu não tenho como entrar no reino com os pés sujos. Não me importa onde você andou, não me importa onde você foi, não me importa o que você fez, no reino você não entra sem a purificação dos pés. Mas a Bíblia diz que não para aí. E agora é que nós vamos entender por que não para aí. E por que João Batista era o último do reino. Porque na palavra de arrependimento ainda não tem a manifestação do céu, não tem a manifestação do reino. Porque o segundo nível é nos joelhos. E nos joelhos significa o quê? Para você entrar no segundo nível do reino, só através de uma vida de oração. Você pode saber teologia, você pode ter faculdade do que você quiser, você pode fazer especialidade em divindades, de eclesiologia, você pode fazer o que você quiser. Tudo isso é bom? É bom. Mas só se entra no segundo nível do reino com o joelho. Qual é a peça do teu corpo, a parte do teu corpo
mais importante para o segundo nível do reino? Joelho. Por isso que as águas estão nos joelhos. Pois é aí que você eleva o nível das águas. É no joelho, orando. A prática da oração é o exercício mais sobrenatural que existe para a prática de quem quer entrar no reino. Por quê? Porque através da oração é que você se conecta a Deus de uma maneira sobrenatural. Aquele que ora é porque crê. E se crê, você vai conseguir se ligar com Deus de uma outra maneira do que um assistente, do que um visitante, do que um membro de igreja. Porque é na oração que está lá em Mateus capítulo 7, Mateus 6, versos 6, que diz o quê? Entra no teu quarto e ora, porque tudo que fizeres no secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Meus amados, o segundo nível do reino é quando a pessoa descobre que não é um servo, mas é um filho. Agora eu descobri através da oração, da minha intimidade com Deus, que eu passei a ser um filho. E se eu descobrir que sou filho, significa que agora a dimensão que eu vou viver é uma outra dimensão. É uma dimensão do quê? De poder. E esta dimensão foi a que Jesus resgatou quando ele começa o seu ministério. Ele estabelece um ministério diferente de João Batista. João Batista tinha a palavra só de arrependimento, só que agora ele acrescenta, Jesus acrescenta o poder. Aonde ele passava acontecia o quê? Milagres. Aonde ele ia se manifestar o quê? O sobrenatural. A tal ponto que até os demônios, que seriam forças espirituais, eram obrigadas a se manifestar e sair. Então é isso que nós temos que entender. O primeiro nível é a nossa chegada do reino. É quando ainda somos bebês. Ainda nós não conhecemos quem nós somos. Por exemplo, os nossos filhos pequenos, eles sabem que nós estão com a gente, mas eles ainda não têm a noção do que é pai e do que é mãe. Eles não têm essa convicção. Eles só vão adquirir essa convicção crescendo. E é assim que a gente entra no reino. A gente nem sabe que é filho. A gente nem sabe o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente está chegando. Eu agora, com os meus netos, que eu fico imaginando, porque quando a gente é criança, a gente não tem esses questionamentos. Mas agora, quando já sou avô, eu já vejo diferente. Eu fico imaginando, o Bernardo e a Ana Vitória chegaram. Meu Deus, chegaram. Como podiam chegar em outros lugares, em outras famílias. E daí eles estão ali, e eles estão buscando o quê? Sobreviver, mas ao mesmo tempo ser aceitos. Porque para eles é tudo novo. Sim ou não? Eles vêm de uma dimensão espiritual para uma dimensão material. Então tudo é novidade. Mas chegaram. Nós que recebemos essas crianças, nós já temos conhecimento da vida. Mas eles não, eles chegaram. Só chegaram. E é assim que nós chegamos no reino. Só que a hora que nós aprendemos a orar, porque orar é aprendizado. Se nós não aprendermos a orar,
nós vamos ficar a vida toda nenê. O que vai nos trazer a maturidade é a intimidade com Deus. Porque quanto mais eu estou com Deus, mais íntimo eu fico, mas eu também começo a o quê? A crescer. Então, por isso que Jesus, ele traz a segunda dimensão do reino. Agora ele é o filho. E o filho sabe quem é. E sabe o poder que tem. E manifesta esse poder. Então, meus amados, quem está no segundo nível do reino, manifesta poder do Pai. Não tem como ser diferente. Filho de peixe, peixinho é. Uma das coisas que nos acompanha é o poder do Pai, que está sobre as nossas vidas. Esse é o segundo nível do reino. Águas nos joelhos. O que provoca esse poder? A oração. O propósito da oração. Por isso que é difícil, gente, a gente convidar os outros para orar. Se for para ouvir uma pregação, até as pessoas querem. Se for para ir ver uma dança, muito bom. O louvor, são apaixonados. Mas oração, você conta nos dedos. Por quê? Porque a oração é sobrenatural. E por ela ser sobrenatural, a pessoa tem que estar em outra dimensão. A reunião de oração é a reunião com menos frequência que existe, se não houver um avivamento. No meio de um avivamento, por que as pessoas não faltam às reuniões de oração? Porque é na reunião de oração que se manifesta o poder. Quando a igreja está fria, morna, a reunião de oração não tem graça. Quando a igreja está quente, todo mundo sedento, todo mundo querendo mais, a reunião de oração é o ponto alto da igreja. Só que esse é o grande erro, porque é através da oração que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Este é o segundo nível do reino. Mas a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, que o terceiro nível é quando as águas estão aonde? Nos ombros. Aqui, ó. Este nível foi inaugurado quando Jesus ressuscitou. Porque através da oração nós temos o poder de Deus para curar, para expulsar demônios, para tanta coisa. Mas a autoridade espiritual já é um outro nível. Por isso que as águas são aqui, porque elas lembram aonde é o lugar das insígnias, aonde são o lugar das divisas espirituais. É aonde você não só adquire, agora você sabe que é filho, mas agora você sabe qual é a tua identidade. Porque no segundo nível, você sabe que é filho, mas ainda não conhece a tua identidade. Mas no terceiro nível do reino, agora você tem identidade formada. Agora você sabe quem você é, a autoridade que tem e o poder de Deus que está sobre a tua vida. Agora você já começa a ver a realidade espiritual na realidade material como você não via antes. Porque agora você começa a ter uma palavrinha que quase não é usada: acuidade espiritual. Quer dizer, começa a identificar a atmosfera espiritual. Você entra no lugar e diz: esse lugar está carregado. Agora você começa a identificar
a atmosfera espiritual que tem na tua casa, na rua, na cidade. Por quê? Porque você entrou no terceiro nível do reino. Agora você tem autoridade. Meus amados, eu me lembro até hoje. Um dia eu estou em Goiânia, já faz algum tempo, e era, acho que domingo à tarde, ou sábado à tarde, e eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrou nuvens, mas não eram nuvens normais. Vocês sabem aquele mineral que ele é preto, brilhoso, tipo ônix, ele fica brilhoso. É um preto lindo. Fazem colar, fazem pulseira, anel e etc. Então as nuvens eram desse material. Não era de um preto fosco, era daquele preto brilhoso. Não, era mais para ônix do que... Vai ter um nome especial. E eu olhava aquelas nuvens, só que as nuvens tinham formas. E quase todas as formas eram animais. E eu me lembro bem a posição da minha mão. Em vez de usar a mão direita, porque eu sou destro, eu não usava a mão direita, eu usava a esquerda e falava assim: desça. Dessa maneira, desça. E aquelas nuvens vinham descendo bem devagar e tocavam no chão, e quando tocavam no chão faziam assim, ó. E quando eu tive aquele sonho, eu perguntei para Deus: o que é isso? E Ele disse: eu estou te mostrando a autoridade que você tem sobre principados. Terceiro nível do reino, gente. Eu não tenho autoridade só contra os espíritos imundos. Agora eu tenho autoridade com principados. Agora eu tenho a questão regional. Eu posso me expandir no reino a nível regional. Eu posso estabelecer o reino não só na minha vida, não só na minha casa, não só na minha família. Agora, as forças espirituais que estão em uma cidade, em uma região, já me respeitam como filho de Deus. Esta é a terceira dimensão. Foi o que aconteceu com Jesus, porque na terceira dimensão é que eu entro na convicção do que foi o sacrifício da cruz, o sangue derramado sobre mim, o que isso me trouxe no mundo espiritual. Eu sei agora a autoridade que eu tenho, por causa do sangue. Então, esse terceiro nível, eu agora começo a falar de cima para baixo. Esse é o terceiro nível. Foi o que Jesus fez quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Agora não era o Jesus homem. Agora era o Jesus que ressuscitou. Tanto é que quando Ele aparece para os discípulos, o que Ele fala em primeiro lugar? Toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. O que Ele invoca em primeiro lugar quando Ele reúne os discípulos? A autoridade que foi entregue para Ele como filho no céu e na terra. Quando nós entramos no terceiro nível do reino, nós agora entendemos o sacrifício da cruz para a nossa vida. A autoridade que nós temos contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças do mal. Agora nós sabemos o que é a força de um decreto. Agora nós sabemos o que é a força de um ato profético. Agora nós sabemos
o que é a força de uma oferta que eu faço. Porque nós entramos na dimensão de autoridade. Gente, eu sempre andei fora do tempo, mesmo antes de ser crente. E eu tinha uma feira de ciência. Fui participar de uma feira de ciência. E não era no meu colégio, era a nível de cidade. E Curitiba sempre foi uma cidade grande. Não era uma cidadezinha, era uma cidade grande. E eu tinha um problema. O projeto que eu fiz era muito grande. Era sobre a circulação do corpo humano. E eu tinha corações em vidros e tudo. Mas eu fiz um aparelho em uma dimensão de, parece que era de 1,5 por 1,5, que mostrava toda a circulação humana, e o corpo foi desenhado tudo em um vidro, e daí por trás passava uma roda de vidro que ela era pintada em listas pretas e brancas. Então, quando ligava o motor, parecia o sangue circulando no corpo humano. Só que como eu vou levar aquilo para a exposição? Como? Deus me deu essa capacidade. Eu tenho um dom, e esse dom eu sei explorar bem. Eu fui para um quartel, sem eira e sem beira. Na verdade não era bem sem eira e sem beira. Eu estava meio namorando com a filha do comandante. Foi a minha primeira namorada. E daí eu fui falar com o comandante. Já tinha como eu frequentava a casa dele e tal, né? Já tinha uma entrada. Fui lá e pedi para ele. Gente, como que um menino, eu não tinha nem 12 anos, como que um menino de 12 anos chega com um comandante de um batalhão e diz assim: eu preciso de 2 caminhões e pessoas para me ajudar, e o comandante dá ordem e me cede soldados e 2 caminhões para eu levar todo o material e trazer todo o material de volta. Gente, eu cheguei na exposição com 2 caminhão Mercedes traçado, e eu tinha 12 anos. Sabe por quê? Eu nunca me vi pequeno, eu nunca me vi pobre, eu nunca me vi nada disso, porque eu compreendi sempre uma coisa. Eu era apaixonado por Deus, eu não era crente, mas eu era apaixonado por Deus. Mas eu vi sempre uma coisa: quando a gente anda no impossível, é como caolho na terra de cego, porque a grande maioria é cego e não vê nada. Se você despontar um pouquinho, você já faz coisas absurdas. Agora imagina se você sabe quem você é, filho de Deus. Imagina só, depois que eu vim saber nitidamente quem eu era. Se com 12 anos eu já fazia tudo isso, o que agora é impossível para mim? Nada. Esta é a terceira dimensão do reino. Quando você vive numa dimensão que você sabe que nada mais é impossível, porque você tem autoridade. Faça assim comigo. Você tem autoridade contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças do mal, além dos anjos que estão à tua disposição. Há impossível para aquele que crê?
Porque a terceira dimensão é a dimensão do crer. Você chegou em um patamar que você sabe quem você é. Mas esse é só o terceiro nível. A Bíblia diz que as águas, ainda tem as águas profundas. Águas que não dá para nadar. Ou melhor, não dá para andar, só dá para nadar. Então veja só, você vem vindo, descendo nas águas. A água começou lá no calcanhar. E você foi descendo, descendo, só que agora não dá mais pé. O quarto nível é quando você descobre a pior coisa que a gente pode descobrir. Que a gente não é nada. Vou repetir. Quando a gente descobre que não é nada. É a dependência total de Deus. Águas que só dá para nadar, quer dizer, você vai perder o quê? A sustentação humana. Eu gosto de levar as pessoas no Mar Morto. Eu acho que é um lugar sobrenatural o Mar Morto, por mais que cientificamente tem explicações, mas eu acho sobrenatural aquele lugar. Sabe por quê? Você quer ter controle e a água não responde ao teu controle. É ou não é? Você quer sentar, não consegue sentar. Se quer boiar, não consegue boiar. A água faz com você o que você quer. E o pior é que os caras que caem na besteira de boiar, porque eles não conseguem sair. Porque é difícil você virar na água do Mar Morto. Então, quando você está nessa dimensão, na quarta dimensão do céu, não é mais você que está no controle. Agora você aprendeu a viver o quê? Na total dependência de Deus. Para você não é mais importante saber quem você é. Para você não é mais importante saber qual a autoridade que você tem. Para você já passou há tanto tempo pela fase do despecamento, que você já não está mais preocupado com isso daí. Por quê? Porque agora na tua mente você está na dimensão da dependência de Deus. Agora você não peca por não pecar, agora você não peca porque você não quer perder o que você adquiriu, que é a presença de Deus. Gente, quem vai trocar a presença de Deus por um pecado? Que parada, hein? Quem vai trocar? Então quer dizer, tudo que você adquiriu na caminhada, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, no quarto, você descobre que tudo aquilo era uma conquista, era um desenvolvimento, mas agora você volta como se estivesse voltando lá no primeiro nível. A tua maior preocupação é o quê? Não desagradar a Deus. Você já fala em línguas, você já tem toda a autoridade contra demônios, principado, você tem tudo que se podia fazer, mas agora você descobriu que o mais importante é agradar ao rei. Não estamos falando de reino? Você agora descobriu que o mais importante é estar com o rei, depender dele, comer na mesa dele, desfrutar das bênçãos do rei. E principalmente, neste nível, no quarto nível, você não tem o quê? Medo. Porque se você está com o rei, você tem que ter medo do quê? A palavra de Deus nos fala, em Atos dos Apóstolos, que nós chegaremos a um patamar da restauração do tabernáculo caído de Davi. Sabe o que significa isso? Que a minha intimidade no quarto nível é tão grande com Deus, que é como o tabernáculo de Davi.
Não existe mais distância minha da glória de Deus. Gente, o que Deus quer te levar? Para o primeiro nível? Para o segundo nível? Para o terceiro nível? Não. Ele quer te levar para o quarto nível. A nossa caminhada é um aprendizado. Para que a gente chegue aonde? No quarto nível. Porque o quarto nível nós estamos prontos. No quarto nível nós estamos maduros. No quarto nível eu sei quem eu sou, mas agora eu não uso mais quem eu sou, porque agora eu estou na dependência total de Deus. O Aloísio estava me lembrando esses dias, podia me trazer água, por favor? O Aloísio estava me lembrando esses dias, eu conheci o apóstolo Hugo Enns, da Argentina, há muitos anos atrás. Vai fazer aí uns 18, 19 anos. E ele me lembrou o seguinte: nós estávamos em plena fase de mudança da igreja. Nós estávamos vindo com a igreja lá da Teotônio Segurado, perto da Chevrolet, onde hoje é New Hollands. Estávamos saindo de lá e vindo para o centro, ali aonde nós nos estabelecemos por anos, no lado do atual Big Supermercado. E nós estávamos vivendo um avivamento. A igreja estava em um avivamento como poucos eu já vi. As pessoas caíam na unção na porta, nem entravam na igreja. Era uma coisa violenta demais o que estava acontecendo. E eu, assustado, porque iniciando o ministério e vendo tudo que estava acontecendo, liguei para o Aloísio e ele disse: Coraiola, eu vou levar o Hugo junto comigo, porque na igreja do Hugo, lá na Argentina, aconteceu a mesma coisa. E vieram os dois. E eu vou pegá-los no aeroporto. Naquela época eu tinha um Uno 1.5 vermelho. E fui buscar no aeroporto. Só que quando eu fui no aeroporto, o tanque já estava na reserva. Sabe aquela luzinha de gasolina terrível? Estava ligada. E eu fui pegar no aeroporto e trouxe para o hotel. E não ia no posto por gasolina. Se você me perguntar se era por falta de dinheiro, era. Eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. Se eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, eu tinha que fazer o quê então? E a igreja frenética, todo mundo lavando a igreja, limpando, pondo painel e fazendo isso, fazendo aquilo. E eu levei eles para o hotel, daí fui buscar no hotel. E assim ficamos 3, 4 dias e a luzinha na reserva. E toda vez que eles entravam no carro, eles me perguntavam: a gasolina está acabando? Eu digo: tá. E por que você não abastece? Eu digo: porque não precisa. Por que não precisa? Porque ela vai se multiplicar. E eles foram embora e eu não abasteci o carro e a gasolina não acabou. Viver na dependência de Deus é você aprender a viver no sobrenatural. É quando você chega na dimensão de Deus, que você sabe que as coisas não acontecem mais porque você faz alguma coisa, mas você está na dependência total de Deus. E eu já pensei que eu tinha já vivido muitas dependências de Deus. Mas há 7 anos atrás, em 2010,
Quando o Senhor me fez ir para Israel, morar 1 ano lá, daí eu vi que dentro da dimensão do 4º nível tem outras dimensões. Que não é só viver na dependência. Porque quando você chega no 4º nível, você diz, bom, agora estou na dependência total de Deus. Mas dentro da dependência de Deus, Deus vai te fazer crescer a níveis que você nunca andou antes. Imagina só, eu cheguei em Israel com $4.500 para passar 1 ano, para manter uma casa em Israel e para manter uma casa no Brasil. O Evandro e o Adriano na faculdade, nós tínhamos 3 financiamentos de carro, e eu resolvo ir para Israel assim mesmo. E a pergunta é, quem vai pagar? Gente, se uma pessoa trabalhando normal já tem dificuldade em pagar, que dirá eu que não vou fazer nada? E o pior não é nada. Eu tinha pedido para Deus, gente, algo que era surpreendente. Em novembro, quando eu estava lá em Israel, com a caravana, eu falei com Deus assim, Senhor, já que eu vou ter que vir para um ano sabático, podia ser aqui, em um desses prédios. Mas sabe onde que eu estava? Eu estava na praia de Bat-Yam, no lado de Tel Aviv, e eu estava pedindo para ele um apartamento na beira da praia. Apartamento da beira da praia custa barato? Sim ou não? Mas era isso que eu estava pedindo. Digo, já que eu vou ter que ficar aqui 1 ano, Senhor, e a Marili gosta tanto de praia, bem que podia ser aqui na beira da praia. Gente, no 4º nível, você vai chegar a uma conclusão. A fé para pedir uma casa lá no Cafundó do Judas é a mesma fé que você precisa para pedir um apartamento na beira do mar. Não tem diferença. A distância para Deus não é a diferença. A quantidade para Deus não é a diferença. A nossa fé que é a diferença. Pois quando eu chego lá, com $4.500 para passar o ano, o Senhor me leva exatamente aonde? Em um flat, no apartamento, no edifício mais alto da beira da praia. E eu fui obrigado a passar por todo esse sacrifício e morar 1 ano naquele local terrível, no 14º andar, toda manhã acordar com aquele mar verde na minha frente. Era terrível. Assim é Deus. Só que o fato não é morar na beira do mar. O fato é que a beira do mar tem um preço. E custava $4.000. E eu fiquei com quantos? $500 para passar 1 ano em Israel, sendo que de 3 em 3 meses eu tinha que sair. Deus estava me treinando para viver em uma dimensão financeira que eu não entendia por quê. Dependência total de Deus. Depois eu vim entender, para construir o que nós construímos nesses 7 anos, só passando pelo que eu passei para aprender a depender única e exclusivamente dele. Lá foi um treinamento. Venceu os 3 primeiros meses. Tenho que sair de Israel. E agora?
Não, como viver 3 meses lá com $500? Como comprar fogão, talheres, prato, roupa de cama? Como fazer compra com $500? Supermercado? Gente, eu vivi uma dependência de Deus que não tem explicação. Eu ia na minha conta e todo o dinheiro que eu precisava para pagar as minhas contas lá e minhas contas no Brasil estavam lá, e eu paguei tudo em dia, nunca atrasou nada. Mas um dia eu cheguei no cúmulo. O dólar foi para um e pouquinho. E eu tinha sacado para pagar o aluguel do apartamento. E quando o dólar foi para 1 e pouquinho, eu fui ver o preço que ficava um computador da Apple. Eu queria ter um computador da Apple. Sabe por quê? O 4º nível do reino é o nível dos sonhos. É o sonho que se torna realidade. E daí eu falei para Marili: Marili, hoje é o dia imperdível de comprar um computador da Apple. E ela fez aquela minha perguntinha básica: mas nós temos dinheiro para isso? Eu disse: temos. Eu estou com o dinheiro do aluguel no bolso, 10.000 shekel. Ela disse: mas quando vence o aluguel? Eu digo: daqui 4 dias. E quanto que nós temos que pagar? 10.000 shekel. Ela olhou para mim e disse: o homem da casa é você. Se você acha que pode comprar, compre. Não é, mulher sábia é outra coisa, né? Quem está com a responsabilidade de andar no 4º nível? Dependência total de Deus. Eu digo: então se prepara que nós estamos indo para a loja da Apple. Gente, eu nunca fui, eu parecia uma criança indo para a loja. Cheguei na loja, escolhi o computador, voltei para casa, nem dormi naquele dia, mexendo no computador. Passou o 1º dia, passou o 2º dia, passou o 3º dia, passou o 4º dia, e chegou o dia de pagar o aluguel. E Israel não tem essa história: pago amanhã. Se não pagar hoje, eles tiram você na hora. E eu fui para o banco, eu e o meu super cartão, pus na máquina, verifiquei o saldo. Tinha quanto na conta? 10.000 shekel. Exatamente o dinheiro que eu precisava para pagar o aluguel. O 4º nível do reino, você não vive mais por situação e circunstância. Você vive na dependência total de Deus. Você vive no impossível. Daí você olha para a realidade que nós vivemos nesses 6, 7 meses e diz assim: meu Deus, como que nós construímos o que construímos? Ué, Deus me treinou. Na despedida do ano sabático, eu sou convidado para ir passar 6 dias aonde? Lugar horrível, gente, de grande sofrimento. Suíça. Não é terrível, gente? Ir para a Suíça. 6 dias nos Alpes suíços, comendo aquelas cachoeiras de chocolate preto, branco, raclette. Gente, é terrível passar por tudo isso.
O quarto nível é terrível por causa disso, porque você vai passar a provar coisas que você nunca provou na tua vida. Porque quando a gente está na dependência de Deus, acontece isso. Terminamos o ano sabático na Suíça. Dessa maneira. Mal eu sabia o que estava para acontecer. Porque ali começaria um grande trabalho. E que ainda não terminou e eu não vejo a hora de terminar. Que foi a construção da casa do sobrenatural e da torre da casa do sobrenatural. Mas isso é só para exemplificar. Cada nível que você vai subindo é um desafio. Mas você tem uma alegria contagiante. Sabe por quê? Porque é aquela satisfação de você ver Deus agir, independente do que você é, independente do que você pode, independente de qualquer coisa. Então, eu quero despertar vocês para o reino. Porque quanto mais você tiver despertado no mover de Deus, no reino, significa que você vai ter experiências que você nunca teve na vida. Amém? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível. Águas que não dá para caminhar, só dá para nadar. Hoje eu estou tão acostumado com Deus, nesse aspecto, que eu digo: Senhor, você sabe que eu não vou poder fazer nada, então está contigo. Dependência total. Mas daí vem aí dentro da tua cabecinha uma coisinha: mas tem uma parte que eu tenho que fazer e tem outra parte que Deus vai fazer. Isto é a raiz da Grécia que você tem aí dentro. Porque confiar em Deus com esse pensamento é grego. Não é normal. Se a palavra diz a dimensão das águas que não dá para caminhar, só dá para nadar, significa que você está na dependência total. O que você fizer não vai adiantar, porque você agora não tem rumo. Deus te leva para onde Ele quiser. Esta é a quarta dimensão. Eu vivo na dimensão dos, aonde foi tirada a expressão se. Se, não existe se. É. O quarto nível é o é. Amém? Então eu queria que você fechasse teus olhos agora e fizesse uma análise. Em que nível você está vivendo hoje? Você ainda está na fase da purificação? Você já descobriu o segundo nível, que é a fase do poder? Você já entrou no terceiro nível, que é a fase da autoridade? Ou você está no quarto nível, que é a dependência total de Deus? Se você ainda não está no quarto nível, peça para o Senhor: eu quero ir para este nível. Só que esse nível vai exigir uma entrega tua, total. 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 Senhor e Pai maravilhoso, eu sei, Senhor, que nós
Está tudo preparado para que nós andemos neste quarto nível contigo, ainda na terra, fazendo o que fazemos, implantando o reino como implantamos, vivendo a nossa vida com todos os problemas que ela tem, mas de uma coisa, na dependência total de Ti. A promessa da reconstrução, da restauração do tabernáculo de Davi nas nossas vidas, onde nós temos contato com a Tua glória. E por isso, Senhor, nós podemos ficar em águas profundas, porque sabemos que nada, absolutamente nada, pode acontecer conosco. Senhor, nos leve cada vez mais e mais profundo nesta dimensão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.